do ano... Tá ok aí, professora? O início do ano letivo para boa parte dos estudantes do ensino médio já está sendo diferente, porque já começou a ser implementado o chamado novo ensino médio, que traz algumas mudanças no modelo de aprendizagem. Na coluna Educação na Cidade de hoje, a professora Rita de Cássia comenta sobre o tema. Professora, então, bom dia. Quais são essas mudanças que esse novo modelo traz? Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Mário, nós temos aí um modelo educacional completamente transformado e que esse ano, né, é o primeiro ano no qual ele começa a se instalar e a gente pode dizer que agora nós iniciamos um grande laboratório sobre como é que isso vai se processar. Quem fez ensino médio vai lembrar que pagava uma quantidade muito grande de disciplinas. A Base Nacional Curricular estipulava que mais ou menos 11 disciplinas eram disciplinas obrigatórias do currículo, e agora nós teremos apenas 2 grandes disciplinas obrigatórias, português e matemática. E nós vamos encontrar, né, diferenças em relação aos anos de ensino médio. Eu acho que está dando um eco, né? Tá sim, professora. Baixa só um pouquinho aí e volta ao normal. Já diminuí aqui, eu acho que dá para ouvir melhor agora. O grande desafio, Mário, de acordo com aqueles que elaboraram exatamente esse planejamento sobre o ensino médio, é atrair o jovem da escola. O que eles argumentavam era o seguinte: a base de dados, por exemplo, se a gente for pegar o ano de 2018, dentre as pessoas no Brasil que se encontravam, né, na faixa de idade de estarem frequentando o ensino médio, ou seja, ali entre 15 e 17 anos, estimava-se que havia 407 mil brasileiros que deveriam estar na escola e não estavam. Então, as conversas acerca da reformulação do ensino médio começou já há algum tempo. Entretanto, é a partir dos anos 2016, 2017, que esse planejamento ele ganha corpo. E isso não foi sem controvérsias, vale a pena salientar. Então, o que é que você tem hoje? Você tem 3 anos de ensino. Dentro desses 3 anos de ensino, você tem a divisão dos conteúdos em 4 grandes áreas: linguagem, ciências da natureza, ciências humanas e sociais e matemática. Só linguagem e matemática é que passa a ser obrigatório, tá? As ciências da natureza e as ciências humanas e sociais, elas entram no âmbito da flexibilização do currículo que acontece a partir do 2º ano do ensino médio. É mais ou menos assim. No primeiro ano, o aluno estuda linguagem, ciências da natureza, ciências humanas e sociais e matemática. E a partir do 2º ano, ele tem a obrigatoriedade de linguagem e matemática, e ciências humanas e ciências da natureza entram aí no viés optativo juntamente com o ensino profissionalizante. Há também o aumento da quantidade de horas que o aluno vai ficar na escola. Pelo modelo antigo, né, que vigorou até o ano passado, nós tínhamos 800 horas que o aluno deveria ter para fazer o ensino médio. Agora, aumentou-se para 1.000 horas. O que é que isso significa na prática? É que na obrigatoriedade de aulas, de horas-aulas que ele vai ter dentro da escola, sai de 4 para 5 horas. Isso é o mínimo. A escola pode ampliar. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos, né, uma experiência já de anos de escolas de tempo integral, onde o aluno ele chega ali 7h30 da manhã e ele sai 3, 4 horas da tarde da escola, né? Então ele tem um tempo maior de sala de aula. O que é que integra esse currículo? Esse currículo pode ser integrado com artes, esse currículo também pode ser integrado com as disciplinas relacionadas à educação física, ou seja, o que se pretende é tornar o currículo mais atraente para o estudante. A partir do 2º ano, ele vai fazer as opções sobre o seu perfil, o que é que ele gostaria de estudar. E a esse perfil individualizado está se dando o nome de plano de vida. Ou seja, no 2º ano, o aluno ali com 16 anos, ele vai traçar aquilo que ele deseja estudar. Qual é o modelo inspirador disso? Educação americana, educação inglesa, são baseados nesse modelo. Qual é a crítica que se faz acerca desse modelo? Bem, esse modelo, ele aparentemente é muito bonito, traz o aluno para a escola, é algo que deve ser, né,
atrativo. Entretanto, a gente tem realidades muito díspares no que diz respeito à oferta de ensino. Então, vamos pensar um aspecto bem prático, quantitativo de professores. Então, cada professor de uma escola, ele tem uma carga horária que ele tem que dar. E nós temos no Brasil, historicamente, a ausência de professores. Então, como é que eu vou ofertar, eu, gestora de uma determinada escola, uma grande quantidade de disciplinas optativas, se eu não tenho docentes suficientes para ofertar essas disciplinas? Ou seja, escolas mais ricas, mais centrais, de cidades maiores, tendem a ter um ensino, de fato, mais atrativo, e escolas menores, de cidades menores, com menor quantitativo de professor, não tem condição de ofertar algo muito diferente daquilo que nós temos na atualidade, por falta de recursos. Isso é uma coisa que deve ser chamada a atenção. E por que eu estou chamando muito a atenção disso? Porque é exatamente aí onde entra a comunidade escolar. Veja, o ensino profissionalizante, por exemplo, que é ofertado por essa proposta, é um ensino optativo. É diferente, por exemplo, hoje, dos institutos federais. Nos institutos federais, você tem uma imersão do aluno durante 4 anos, em que ele paga as disciplinas obrigatórias conjuntamente com uma imersão voltada para a prática profissional. Dentro desse novo ensino médio, não. O que é que ele vai ter? Ele vai ter noções sobre alguma coisa no que diz respeito a essa ligação entre a educação, entre a escola e o ensino profissional. Mas, efetivamente, a gente não tem uma estrutura construída como laboratórios, oficinas, parcerias para estágio, para que, de fato, haja uma capacitação profissional efetiva. Outro problema muito sério é que, com essa situação mais optativa das ciências humanas e sociais e ciências da natureza, a gente tende, se isso não for muito bem conduzido, a ter uma deficiência grave no que diz respeito à formação de cientistas no Brasil, seja para dentro da área de ciências biológicas, ciências exatas ou ciências humanas. Porque a partir do momento que você não tem obrigatoriedade de uma base construída para a discussão de entendimento da sociedade ou para desenvolvimento de experiências que são relacionadas, né, às questões da natureza, o que vai ocorrer é que a gente vai ter uma dificuldade muito grande de conhecimento de base para ingresso desses alunos no ensino superior, onde eles de fato têm uma formação mais efetiva, nas áreas de biologia, medicina, enfermagem, ou voltado para as ciências humanas. Então, a gente vai ter uma deficiência grande relacionada à sociologia, à filosofia, à antropologia, que diz respeito às questões de compreensão do universo do humano. Isso tem impacto na nossa vida? Tem. Porque nós vamos ter uma geração. E se não tiver um currículo muito bem formado, muito bem amarrado, nós vamos ter uma geração com desinteresse e deficiência na área de ciência. E hoje, esse é um dos grandes pontos nevrálgicos do Brasil. Nós estamos assistindo uma fuga de pesquisadores no Brasil porque não encontram espaço de trabalho. E se não tem pesquisador, grandes empresas que são relacionadas a tecnologias de ponta, a experimentos na área de farmácia, ou até o estabelecimento de políticas públicas, como, por exemplo, políticas de segurança pública, que hoje se fala tanto em segurança pública, elas ficam uma formação deficiente por falta de quem trabalhe com qualificação. Então, o novo ensino médio tem uma proposta muito ousada. A proposta em si, ela não é ruim. Entretanto, se não tiver um grande acompanhamento da comunidade escolar, dos professores, a gente pode ter uma precarização do nosso ensino médio e até ampliar essa quantidade de alunos que perdem o interesse na escola durante esse período de adolescência. Ô, professora, quando essa nova diretriz aí foi criada, o ministro da Educação era o pernambucano Mendonça Filho. E nos embates que foram feitos lá no Congresso Nacional, eu lembro que ele valorizou muito essa questão. A senhora, então, vê com preocupação essa mudança, discorda da posição do ministro, que seria uma revolução no ensino médio? Qual a sua avaliação dessa questão? Mário, a minha opinião pessoal, ela corrobora com a opinião da maioria dos professores no Brasil. A grande maioria dos professores no Brasil vê a proposta com muita preocupação, porque a proposta é muito solta. E por ela ser muito solta, ela deixa ao encargo
do gestor daquela determinada unidade e deixa muito ao encargo do poder público, que não atua da mesma forma nas mais diversas escolas, essas questões. Então, o que a gente tende a ter é uma educação privada muito mais interessante para o aluno, as grandes escolas com uma educação muito interessante para o aluno, tá? Agora, o que é muito interessante também, vale a pena a gente pensar. Muito interessante, muitas vezes, pode ser relacionado a algo mais imediatista. Por exemplo, geralmente a nossa juventude gosta muito de jogo. Então, vamos estudar disciplinas que sejam relacionadas à tecnologia, à construção de jogos. Se a gente tiver um laboratório bom para fazer isso se consegue fazer com relativa tranquilidade. Mas será que isso, de fato, é útil para a formação cidadã? Na época que o Mendonça Filho, né, nosso conterrâneo aqui de Belo Jardim, ele era ministro da Educação, ele estava muito a serviço de uma fundação educacional brasileira chamada Fundação Lema. E essa Fundação Lema, ela tem por hábito, que inclusive o nosso secretário de Educação de Caruaru advém dessa formação, tem por hábito não ouvir profissionais de educação, não ouvir profissionais da área de pedagogia, não ouvir as grandes universidades que fazem pesquisa na área de ensino. Eles simplesmente criam, né, um projeto e aí empurram esse projeto para que ele seja aplicado. Ou seja, é um projeto em que quem de fato está na linha de frente, ele não é ouvido. Então a gente fica com muita preocupação e com muita desconfiança. E daí a necessidade da comunidade escolar, né, dos pais principalmente, discutirem com o gestor das escolas, e aqui em Pernambuco a gente já tem um planejamento sobre isso, já desde 2019, isso vem sendo gestado, como é que, afinal de contas, vai ser a oferta das disciplinas, qual vai ser a grade curricular que o meu filho vai estudar, para que a gente não caia num grande jogo de faz de conta, que é isso que pode acontecer. Um processo educacional que funciona no planejamento, mas efetivamente ele não funciona na prática. Verdade, concordo aí com a professora nessas questões aí, principalmente de não ouvir os professores, né? É lamentável que a gente ainda tenha essa tipo de situação. Professora, obrigado mais uma vez. Semana que vem a senhora volta aqui para a gente bater esse papo sobre educação. Bom fim de semana. Obrigada, Mário. Bom final de semana aos ouvintes da Rádio Cidade. Sempre lembrando que a educação é um dever de todos. Muito bem, tá certíssima. Vamos passar